E bora provocar, Diego Amorim, bora provocar aqui os ouvintes, porque hoje o Diego faz a gente refletir um pouco sobre a transparência na coisa pública, sobretudo na política, né, que cada vez mais tem sido tomada aí por essa disputa de emendas e gera sempre. Você falou sobre essa questão da corrupção, da transparência internacional. A gente ainda pena bastante em relação a essa questão da transparência dos recursos públicos, não? É isso, Michele Trombelli. Eu demorei muito a fazer essa coluna que eu vou começar agora, mas é algo que vem me mexendo aqui dentro de mim, me incomodando. E eu falei, deixa eu conversar com várias pessoas antes de levar isso para o ar. E eu ouvi muita gente, deputados, ex-deputados, cientistas políticos. É o seguinte, o tema hoje é transparência. Nós temos câmeras em uniformes de policiais. Isso está ganhando cada vez mais força no Brasil. A gente tem hoje quase um consenso da importância dessas câmeras em uniformes de policiais ali no exercício da sua atividade policial. Até o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou atrás na sua opinião em relação a isso. E para tentar conter ou ao menos minimizar as chances de abusos policiais, nós estamos vendo isso virar uma realidade no Brasil. O abuso policial, a violência policial foi uma coisa que escalou muito nos últimos meses, precisava de alguma resposta. Eu, Diego, sou inteiramente a favor a essas câmeras nos uniformes dos policiais. E aí eu me perguntei certa vez, Michele, e aqui eu quero deixar claro para o nosso ouvinte que eu não sou um anarquista, não sou doido, não sou maluco. Aqui é uma provocação, é no sentido figurativo. Não é uma sugestão séria, não é uma recomendação para a gente levar muito a sério. É para a gente ser provocado a pensar. Eu me perguntei o seguinte, certa vez, numa situação aleatória do meu dia, eu me perguntei assim, Michele, e se todo agente público tivesse uma câmera acoplada em seu uniforme? E se o deputado e o senador e o ministro tivessem uma câmera ali no paletó deles enquanto eles estivessem discutindo emendas? E se a gente soubesse o que um advogado conversa com o ministro do Supremo Tribunal Federal? E se a gente soubesse qual foi o acordo que o Hugo Mota fez com os petistas e com os bolsonaristas para ser eleito presidente da Câmara? E se a gente soubesse, tivesse uma câmera para saber o que o Davi Alcolumbre conversou ali também com as bases governistas e da oposição para ser eleito presidente do Senado mais uma vez? Veja, de novo, essa é uma ideia no sentido figurado, eu não estou aqui fazendo uma sugestão séria, eu conversei até com várias pessoas, primeira reação era essa sua, Michele, as pessoas riam quando eu falava isso. Eu falei, gente, eu não tô levando não me levem a sério, eu só quero provocar uma reflexão. Eu joguei isso no grupo da família. Pois é, eu joguei isso no grupo da família, e aí todo mundo teve opinião, aí teve opinião que foi a seguinte, não, Diego, uma coisa é policial, ele pode matar alguém, ele tá com uma arma. Outra coisa é o político, assim você vai matar a política, a transparência tem um limite, e aí essa frase me pegou, transparência tem um limite, né? Tem limite a transparência, não tem? Se você coloca uma câmera num paletó de um agente público, isso vai impedir o mal feito? Isso vai acabar com o mal feito? Ou isso vai levar o mal feito para as reuniões da madrugada, nos restaurantes de Brasília, quando a pessoa não tiver com a câmera ligada? Então veja, o que combate corrupção e desvio de conduta, Michele Trombelli? É a transparência e o controle social. Hoje a gente tem essa situação das emendas em que sempre na história da política, sempre os parlamentares brigavam por dizerem lá nos seus estados, nas suas chamadas bases eleitorais, que eles eram os pais, eles detinham a paternidade daquele recurso público. Olha, foi eu, Diego Amorim, que consegui essa emenda aqui para o meu estado. Hoje eles estão brigando para não aparecerem, para não terem os seus nomes divulgados a essas emendas. Por quê? Tem alguma coisa acontecendo aí. Veja, eu conversei com um ex-deputado, pediu para não citar meu nome. Ele falou, Diego, não me envolve nessa tua polêmica aí não, nessa tua coluna, fala lá como jornalista e não me coloca nessa. Mas ele me disse o seguinte, Diego, gostei dessa sua ideia porque ela poderia valer pelo menos para as convenções de partidos, para os filiados acompanharem as convenções de partidos, que às vezes são discutidas coisas tão importantes para os filiados e muitas vezes os filiados não têm acesso.
porque as reuniões acontecem a portas fechadas. As sessões do Supremo Tribunal Federal, Michele Trombelli, elas são relativamente novas no sentido de serem transmitidas pela TV Justiça em tempo real e todos nós brasileiros podermos acompanhar. Eu ouvi nessas minhas conversas nos últimos dias para trazer essa coluna aqui, polêmica, eu sei, de novo, não me encarem como um anarquista, como um louco, aqui é uma provocação, mas eu ouvi uma sugestão que foi a seguinte: Diego, colocar uniforme em paletó de deputado e senador, não. Acho que seria uma loucura sua mesmo, aí você está ficando maluco, completamente doido. Mas talvez uma câmera em cada gabinete público, uma espécie de reality show mesmo, uma câmera em cada gabinete de um deputado, de um senador, do ministro do Supremo, poderia até ser sem som, mas para o brasileiro poder ver quem entra e quem sai daquele gabinete, porque em tese, tudo que acontece naquele espaço ali é algo público. Em tese, nada do que acontece num gabinete de um deputado e de senador deveria ser algo privado. Então ele falou, aí sim eu acho que vale a pena. Essa discussão é muito boa. Hoje eu queria só trazer essa provocação, Michele, eu já vou devolver para você, porque quando eu comecei a conversar isso com as pessoas, e deputados, senadores, gente séria, cientista político, mas também levei isso para o meu grupo da família, conversei isso em casa, e aí eu já escutei coisas assim. Eu também queria saber o que o médico conversa com a indústria farmacêutica. Quais são os acordos que os médicos que receitam a gente fazem com a indústria farmacêutica para indicar aquele medicamento para a gente, né? E aí outra pessoa pode dizer, e vocês, jornalistas? Eu também queria saber como que é uma reunião de pauta, como é que vocês decidem o enfoque da notícia que vocês vão dar. Ou seja, aqui é uma grande discussão sobre transparência. É claro que a gente não pode levar isso tão a sério, viraria uma loucura, ninguém conseguiria viver. Tem aqui uma separação também entre coisas privadas e coisas públicas, mas tudo isso para trazer essa provocação sobre a importância da transparência, Michele Trombelli. Muitas vezes aquilo que a gente vê na política não é o real. Tá tudo perfumado, tá tudo editado, tá tudo preparado por marqueteiros, por gerenciadores de crise. A política real, infelizmente, ainda é aquela que nenhum jornalista político, por mais investigativo que seja, ainda consegue alcançar, porque acontece lá dentro do gabinete onde a gente não tem acesso. Michele Trombelli, 7h22. E só vamos lembrar que a política é um reflexo da sociedade, né? Tudo isso que você falou é vero, é verdade, assim. Nos diferentes ambientes você tem esses conchavos também, essas questões que elas só são reproduzidas no ambiente político, só que a política serve para atender uma coletividade, não interesses individuais, por isso que isso se torna muito mais grave, mas é óbvio que em outras áreas também tem seu preço. Savério, nosso ouvinte, falando, Diego, você não é anarquista, e sim um utópico. Eu sou assumidamente utópico. Tem um pouquinho de idealismo aqui, Savério. Obrigado pela mensagem. Valeu. 7h22. O que será que Chalita acha disso também? Vamos provocar ele.